Alexandre Garcia. O que eu disse ontem para vocês a respeito do acidente com o presidente Lula, ele próprio confirmou hoje, conversando com o prefeito, com o candidato à prefeitura de Camaçari, o candidato do PT, né, que pôs na rede social a conversa. Ele admitiu que bateu a cabeça, qualquer coisa na cabeça é uma coisa muito forte, disse ele. Os médicos disseram, ele relatando, que tem que esperar 3 ou 4 dias para saberem o estrago que fez, né? O Dr. Roberto Caril Filho disse que há uma pequena hemorragia no cérebro. Eu estou dizendo isso com experiência, porque eu caí para trás também, derrubado pelo meu cachorro Baco, um dinamarquês que tinha o mesmo peso que eu. Ele veio correndo e derrapou e me jogou para trás. Eu bati a cabeça num chão de terra, tanto que não abriu, como abriu no caso de Lula. Eu acho que a batida dele talvez tenha sido mais forte. Eu não sei se ele estava ou não estava sentado, caiu para trás. Ele disse que foi bobagem dele a queda, né? Mas, enfim, ele não pôde ir a essa reunião do BRICS. Talvez seja bom para ele, porque está lá na companhia de autoritários, de ditadores, né? É uma reunião anti-Ocidente, anti-cultura judaico-cristã, anti as nossas raízes. Está lá convidado o Talibã, né, do Afeganistão. Não sei se vai aparecer o Hamas e o Hezbollah, de repente, né, porque o apoio todo é contra Israel, né? Convidado Cuba, outra ditadura de 60 anos, né? E o chanceler Mauro Vieira, que é o ministro de Relações Exteriores, está chefiando a delegação brasileira. Celso Amorim não foi, deixou-se fotografar hoje com Lula para mostrar que Lula está bem, realmente está com boa aparência na foto. Estava lá ele e Alexandre Padilha, que é o ministro da Política do governo. Celso Amorim preferiu ficar ao lado de Lula, talvez porque Lula vai entrar nessa conferência via digital. Tomara que não aconteça nada com ele, né? Comigo aconteceu. Tinha uma pequena hemorragia que foi crescendo e formando um coágulo grande que pressionou o cérebro. E aí dificulta a fala, o movimento de um lado do corpo, né? Dá um susto. E eu estava proibido de ir daqui para São Paulo, por exemplo. E ele está querendo ir para apoiar Boulos, né? E para votar em São Bernardo. Não sei se vai poder, porque o movimento de subida do avião, de pressão, pode estimular a hemorragia, né? Tem que tomar cuidado, que não é brincadeira. Ele mesmo sabe disso, os médicos devem tê-lo convencido disso. Pois é, era o caso de ir lá o Geraldo Alckmin, só que não foi. E ele está com uma boa notícia hoje, né? O Toffoli o livrou de mais uma, lá da 13ª Vara de Fazenda Pública, lá de São Paulo, na reeleição dele, na campanha eleitoral, Caixa 2, da Odebrecht, provas daqueles registros da Odebrecht, 8.300.000, e com base em que as provas não são suficientes, o Toffoli mandou arquivar, a despeito da vontade de Paulo Gonet, o procurador-geral da República, que recomendou não arquivar. E a juíza lá da 13ª Vara, sempre uma 13ª Vara, hein, disse que as provas, para usar os termos dela, há provas imunes de contaminação. É mais uma que se livra aí do povo brasileiro, as crianças brasileiras vão acabar sabendo que o país ainda é o país da impunidade. A gente teve essa sensação quando chegou a Lava Jato, né, que não seria mais o país da impunidade. Durante o Mensalão, a mesma coisa, e tudo se esfumou.
como a espuma que se desmancha na areia, né? É incrível. Bom, essa história, né? A gente vê aí as eleições, a correria. Tem um sujeito lá no Pará, num município paraense chamado Ourilândia do Norte, Irmão Edivaldo. Ele foi reeleito pela 4ª vez vereador. E se descobriu que os mesários estranhavam que estava entrando gente com o mesmo óculos. E o óculos tinha uma câmerazinha, uma microcâmera para comprovar que o sujeito estava cumprindo a venda do voto. Ele foi preso, foi solto sob fiança, mas eu pergunto, e os eleitores que se venderam? Cometeram um mesmíssimo crime, mesmíssimo. Num ato de criminoso assim, tem os dois lados, o ativo e o passivo. Corrupção passiva e corrupção ativa, não é? Agora, foi reeleito, agora cabe à Justiça Eleitoral tomar providências, né? Mas aí eu queria lembrar, quando eu ouvi no domingo o Evangelho de Marcos, lá no 10:35 até 45, olha só um trechinho. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. É isso numa eleição. Esse é o verdadeiro político, ele se oferece para ser escravo de todos, para prestar o primeiro dos prestadores de serviço. Sempre que me convidaram aí para um cargo público, eu disse, eu não posso, eu não tenho altruísmo suficiente para isso, para abandonar a família, abandonar a vida privada, abandonar tudo em favor do coletivo, né? Para ser político tem que ter essa vontade. Eu sei que, por exemplo, a Cristina Grêmio lá em Curitiba tem, porque há um ano ela me falou e eu disse, você está maluca, né? Mas eu vi que era idealismo, sem dinheiro, sem partido, sem coisa nenhuma. E está aí, está disputando lá no segundo turno, como um exemplo de ser escravo de todos, se oferecendo para servir, né, a comunidade. Bom, falando em eleição, né, badalou muito na rede social aquela brasileira que mora nos Estados Unidos há algum tempo, que disse para o Trump estava numa lanchonete McDonald's servindo as pessoas, né? Ele queria fazer uma sátira da Kamala, que disse que trabalhava em lanchonete em Oakland, na Califórnia. E foi lá servir, a brasileira disse, presidente, não deixe os Estados Unidos virar Brasil. Me marcou muito essa frase, porque foi isso que eu ouvi dos brasileiros que eu encontrei, que tenho encontrado às vezes que vou a Portugal, né, que eu pergunto, por que você está aqui? E é isso. Vão para Portugal para pegar um país diferente, onde tenham segurança, tenham previsibilidade, cumprimento de lei, né, limpeza, organização, sem a corrupção enorme, né, que a gente viu aqui, né? Esse é um sentimento das pessoas que vão embora. O Brasil já foi receptáculo de tanta gente do mundo inteiro, japoneses, árabes, judeus, libaneses, os europeus em geral, né, mas especialmente os alemães, os italianos, né, os poloneses também. E hoje não, hoje a gente está indo embora, as pessoas estão saindo do país. Por isso, essa foi a ideia que ela expressou para o Trump. Agora, eu vi no New York Times de hoje, foi o Patrick Healy que escreveu, vejam só interessante, New York Times, que é um jornal, digamos, de tendência de esquerda, né? Ele diz assim, olha, tem muito indeciso, mas a Kamala pode se enganar com esses indecisos. Pela pressão da mídia, as pessoas, quando são pesquisadas, dizem que estão indecisas, mas é porque vão votar no Trump. Não querem sofrer a pressão, aquela cobrança da mídia, que é a esquerda, você não pode votar num candidato de direita. E aí
essa matéria do New York Times acha que vai haver uma surpresa maior pró-Trump na eleição, que já começou, né? As pessoas já estão votando lá. Então era isso. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia.